Olá, quarto ano, bom dia. Vamos dar início a mais um dia de aula, ou seja, mais uma semana de aula, né? Hoje, segunda-feira, dia 27 de julho de 2020. Com quais aulas? Aulas de matemática e ética. Vamos iniciar com a aula de ética. Assunto novo: desenvolvimento de uma nação. O que é uma nação? Nação, né? É quando a população começa a crescer, a população de um determinado lugar, ou especificamente um país. Então, à medida que que a população começa a crescer, dá-se o nome de nação, né? E o desenvolvimento, ou seja, como vai se desenvolver ao longo do tempo. O que é fundamental para uma nação, para um povo? O que é de extrema importância, né, é a água e a comida, que não pode faltar, né, em nenhuma das casas de cada cidadão de uma nação, ou seja, de um país. Mas, à medida que a população vai crescendo, os governantes têm que buscar maneiras de ajudar essa nação, né, tanto na educação, como na saúde, como no saneamento básico e assim por diante, certo? É o que os governantes podem ajudar uma nação, né? E cada um, ou seja, cada ser daquela nação, cada cidadão, deve exercer, não é, os seus deveres e direitos, sabendo reivindicar, né, o que realmente precisa, né, tendo conhecimento das leis. Então, o que cada governo deve investir em uma nação é principalmente na educação. Por quê? Se ele investe na educação, as pessoas vão ter conhecimento das leis, né, e vão começar a ter um emprego melhor, né, a ter uma vida melhor. E o mais importante de tudo, eles vão ter os conhecimentos necessários para saber escolher seus governantes, né? E, como eu já falei anteriormente, reivindicar os seus direitos, certo? Mas, às vezes, quando uma nação cresce rapidamente, é onde começa a surgir os problemas. Como, por exemplo, tem alguns países, né, que muita gente morre de fome, né? Morre por conta da precariedade da saúde e assim por diante. Então, por isso que deve haver essa ligação, né, entre os governantes e entre os cidadãos, né, para saber reivindicar os seus direitos. E o mais importante de tudo, se os governantes estão vendo que a nação está crescendo, como eu já falei também anteriormente, deve buscar maneiras de ajudá-los, não é isso? Como eu já falei para vocês, né, que em muitos países, em muitas cidades também, muitas pessoas morrem de fome. Por quê? Porque não tem o básico, que é água e comida, né? Então, se não tem água e comida, com certeza não tem o quê? Um emprego, né? Não tem uma saúde de qualidade e assim por diante. Então, eu quero que vocês derem uma lida, né, nas páginas 62 e 63, para que vocês possam entenderem melhor, né, este assunto. E na próxima semana a gente dá continuidade mais a fundo com esse mesmo assunto. Mas vocês irão resolver os exercícios. Aliás, o exercício, né, na verdade, nas páginas 64 a 67. Na página 64, tem um texto aí, onde fala dos trabalhadores, né? Os trabalhadores de uma nação. Porque muitas vezes, na maioria dos lugares, as pessoas trabalham e não têm o que realmente precisa, assim, de qualidade, né? Chega em casa já cansado, não ganha o suficiente para ter uma vida estável, né?
Além disso, quando precisa ir ao médico, ou seja, quando procura alguns hospitais públicos, não tem um atendimento de qualidade, né? Precisa enfrentar uma fila enorme, se vai para exame também, então é bem complicado. Então eu quero que vocês leiam esse texto e na próxima semana a gente trabalha mais sobre este assunto, ok? Vamos para a aula de matemática. Pronto, pessoal, então vamos ver, né, as propriedades da multiplicação. Vamos ver primeiro o elemento neutro e a associativa. Como assim o elemento neutro? O elemento neutro da multiplicação é o número 1. Por quê? Todo número natural multiplicado por 1 é ele mesmo. Por exemplo, 1 vezes 7 é igual a 7. 1 vezes 80, por exemplo, é 80 mesmo. 1 vezes 17 é igual a 17 mesmo. Ou seja, o elemento neutro é o número 1, certo? Vamos ver agora a propriedade associativa, associando os fatores. Por exemplo, eu tenho 3 vezes 3 vezes 4 igual. Eu posso fazer da seguinte maneira. Coloco entre parênteses para ficar mais fácil. 3 vezes 3 é igual a 9. 9 vezes 4 igual a 36. Mas eu posso fazer diferente também, no caso, associando os fatores. Por exemplo, eu coloco 4 vezes 3 vezes 3. Vamos resolver? 4 vezes 3 igual a 12. 12 vezes 3 igual a 36. Ou seja, o produto foi o mesmo. Ou seja, o resultado foi o mesmo, né? Ou seja, associando os fatores, mas não altera o produto. Vamos ver agora as outras propriedades. Pronto, quarto ano, então vamos ver mais duas propriedades da multiplicação. No caso, o fechamento e a comutativa. O fechamento, né, é a multiplicação de dois números naturais, que vai dar um número natural também. Exemplo, 4 vezes 6 igual a 24. É um fechamento, porque dois números naturais com um produto natural, ou seja, um resultado natural. Outro exemplo, 5 vezes 6 igual a 30. Entenderam? Vamos ver agora a comutativa. A comutativa é a troca das parcelas, ou como semelhante, né, à adição, ou seja, a troca dos fatores. Exemplo, eu tenho 3 vezes 7, que é igual a 21, ou eu posso ter 7 vezes 3, que é igual a 21. Mudou a posição dos fatores, mas não muda o produto, ou seja, o resultado. Vamos ver mais um exemplo. 6 vezes 2 igual a 12, ou 2 vezes 6 igual a 12. Vamos ver mais uma propriedade da multiplicação. Vamos ver agora a propriedade distributiva. Como assim? Vamos distribuir, né, os fatores. Por exemplo, eu já colocou aqui, 3 vezes, entre parênteses, 10 mais 5. É como se fosse 3 vezes 5. Aliás, 3 vezes 15, né? Vamos lá. Eu posso fazer 3 vezes 10 mais 3 vezes 5. Como assim? Peguei o 3, né? Vou multiplicar por 10 e também o 3 vezes o 5. Vamos ver o resultado? 3 vezes 10, 30, mais 3 vezes 5, 15. E agora adiciono
30 mais 15 igual a 45. Vamos ver mais um exemplo? Pronto, tia colocou aqui mais um exemplo, né, da propriedade distributiva. Vamos ver? Eu tenho 4 vezes 5 mais 2. Como é que eu faço? Eu multiplico o 4 por 5 e o 4 por 2. E vamos ver o resultado final, ou seja, o produto. 4 vezes 5 mais 4 vezes 2. Vamos ver? 4 vezes 5, 20. 4 vezes 2, 8. 20 mais 8, 28. Chegamos ao produto final, né? Por quê? 4 vezes 5 mais 2. 5 mais 2 é quanto? 7, né? Ou seja, 4 vezes 7 igual a 28. Vocês irão resolver o exercício apenas nas páginas 97 e 98. Semana que vem, a gente dá continuidade a este assunto. Beijo, boa aula!